Iniciar gravação. Olá para você que acompanha as notícias e as novidades pelas redes sociais aqui do Em Dia Negocião. Nós estamos aqui novamente com mais um programa Prosa em Dia, que acontece toda semana aqui pelo canal do YouTube, pelo Facebook e também com um link no Instagram. E a partir dessa semana vai ser postado no site do jornal também. Você vai ter uma semana ali esse vídeo para você assistir com a tranquilidade no seu lar, é a hora que você quiser. Muito obrigado a você, internauta, seja muito bem-vindo, você que prestigia nossas transmissões aqui, né? Essa é a 34ª edição do programa Prosa em Dia e hoje é dia 28 de julho de 2025. 34 programas já, hein? Você viu? Parabéns, Hernani, parabéns. Começou Tá fazendo a história da cidade. Numa diversãozinha aí, acabou, ó, já está no 34. A gente pede para você desde já que compartilhe, que curta nosso programa, siga nossas páginas, ative o sininho aí para você receber as notificações no YouTube, né? Comente, manda pergunta que depois a gente passa para o entrevistado e ele vai responder para você. Pode inclusive sugerir os próximos entrevistados. E a gente pede que você ative o sininho aí, dê like, curta a nossa página, senão o patrão manda nós embora, viu? Se não tiver engajamento, aí o patrão manda nós embora. E a proposta desse programa é que ele dure 40 minutos a 1 hora, depende bastante do entrevistado, né? Da conversa, como é que vai indo aqui, a gente vai fazendo. Nosso programa, você está vendo aí na tela, tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Desde já agradeço a família do seu Hélio Silva, né? Que nos prestigia, o pessoal do marketing da Castor, que nos dá o apoio e que faz com que esse programa viaje no tempo, né? Maravilha, Castor é nosso amigo, eu era amigo do pai dele já. Esse é do pai dele, né? Nós temos muita história já, eu gosto muito da família toda, um abraço em todos. Muito bem, brigadeiro. Desde já agradeço a você por estar disponível aqui, está numa correria na semana que tem um evento grande que você está realizando aí e tirou um tempinho para vir conversar com a gente, contar um pouquinho da tua vida, da tua história, né? Queria te dar uma má notícia que infelizmente aqui o entrevistado não ganha nada, viu? Ele não tem cachê. Se eu andasse atrás de cachê eu estava ferrado, não daria certo na minha vida não. Exatamente. Eduardo Luiz Bicudo Ferraro. Mas se você falar esse nome comprido aí, muita gente, quem será que é? Mas quando a gente fala o brigadeiro,
todo mundo sabe, todo mundo já conhece. O Brigadeiro é o presidente do sindicato, se eu falar alguma coisa errada aqui, você me corrige, tá? O Brigadeiro é o presidente do Sindicato Rural de Ourinhos, né? Ele é o vice-presidente da FAESP, que é a Federação das da Agricultura do Estado de São Paulo. Você é ainda, ou já foi, membro da diretoria da Santa Casa? Sou ainda. Membro da diretoria da Santa Casa. Ele é um conselheiro da Fundação Educacional Miguel Malfarrege. Já há 36 anos. Há 36 anos, né? Já foi vice-presidente, já foi, né, ali e tal. Por muitos anos, essa é uma das atividades que ele é mais conhecido, por muitos e muitos anos. Foi presidente e vice-presidente da FAP, né? Fui vice-presidente, presidente 9 anos. E meu você praticamente quase iniciou? Não, eu comecei a FAP em 75. 75? 75, o Fernando me procurou, nós éramos muito amigos, para fazer uma cavalgada, que não existia essa tradição da cavalgada. E eu tinha vindo de Itu há pouco tempo. Esse ano a Romaria nossa lá fez 57 anos de Itu, Pirapora. E eu era de um fundador, tinha muita amizade lá, meu irmão, que gostava também de cavalgada, que gosta, morava em Itu, e o pessoal, nós trouxemos os cavaleiros, o seu Toninho Ferreira e o Fernando Quadrado me procuraram. Aí nós vimos os cavaleiros de Itu, o caminhão vinha de graça, porque eram meus amigos, eu dava o diesel pelo posto, a FAP não tinha dinheiro. Sim. E o Fernando dava alimentação na Paraíso, na fazenda. E nós começamos com 50, 60 cavaleiros, 40, 50 vinham de Itu. Aqui não tinha. E as últimas cavalgadas que nós fizemos, tinha mais de 1.250 cavaleiros. Nossa! Então, aí eu entrei fazendo a cavalgada, depois eu fui ficando, fazendo uma coisa, outra, depois virei presidente do sindicato, aí aconteceu, né? Aí embolou tudo. Virou uma paixão e deu certo, graças a Deus. Nós fizemos história na FAP. O Fernando foi meu mestre. Por que o apelido Brigadeiro? Então, em 45 houve eleição para presidente da República e o Brigadeiro Eduardo Gomes era candidato contra o Dutra, se não me engano, é Dutra. E eu nasci em janeiro de 46 e a minha família, do lado do meu pai, que era meu avô do lado do meu pai, era imigrante. E meu pai foi o primeiro médico da cidade dele a se formar, filho de imigrantes ainda, que era não só filho de imigrante, primeiro médico da cidade, em Salto. Salto. E a minha mãe era de Itu, meu avô era a família Bicuda, que eu faço parte, vieram para o Brasil em 1525, mais ou menos. Nossa, quase fundou esse país aqui. E a família da minha avó, mãe da minha mãe, era espanhola. Minha avó era espanhola mesmo. Então eu tenho uma mistura boa. Eu tenho brasileiro que tem índio, depois tem índio, tem tudo que você pode imaginar nos bicudos, foi misturando. O Ferraro, né? É italiano? Ferraro é italiano. E bicudo é brasileiro. E minha avó, a mulher do meu avô que era bicudo, era espanhola mesmo, espanhola. Então tem uma mistura boa, tem espanhola, italiano, metade, né, espanhola, um quarto, e tem o brasileiro mesmo. A família é bem democrática. Né? E quando eu nasci, a família era muito do Brigadeiro, mas ele já tinha perdido a eleição. Mas eu ia me chamar Eduardo, e todos na minha casa, nós somos em 4 irmãos. Renato Luiz, Eduardo Luiz, Bicudo Ferraro, Fernando Luiz Bicudo Ferraro e Roberto Luiz Bicudo Ferraro. Luiz era do meu avô, do meu avô, né? E quando eu nasci em casa. Meu pai médico, tinha uma parteira que era muito amiga da família, e eu nasci em casa. E meia hora depois que eu nasci, meu avô entrou no quarto e falou: nasceu o Brigadeiro. Oh, engraçado. E nunca mais ninguém me chamou de Eduardo, nem meu pai, nem minha mãe, e ficou Brigadeiro. Olha, tá vendo? Quem me chamava de Eduardo era o Elinho Milhar, o pai dele. Aí ele também me chamava de Eduardo, mas muito pouca gente.
Olha como é que parece que tem um significado grande. Quem que deu, a gente conhece ele há tanto tempo por brigadeiro, não sabia assim esses detalhes dessa história dele, né? Brigadeiro, então a sua infância foi lá em Itu? Então, lá que você nasceu? Eu nasci em Itu. Lá que você brincou, lá que você lá fez arte? Lá eu vivi bem. Fez traquinagem? Tive uma juventude muito boa. E eu trabalhava com um tio, lá meu pai médico. Seus estudos, até quantos anos você morou lá, brigadeiro? Eu morei lá até os 20. Olha, com 15 anos, 16, eu fui para São Paulo, trabalhei na Secretaria da Fazenda em Sorocaba. Eu saí de casa mais ou menos com uns 15, 16 anos, mas eu trabalhava com um tio. A minha família sempre foi política. Meu avô que fez um museu republicano em Itu, que inaugurou, tenho todas as fotografias. E o Washington Luiz era amigo dele. E ele está no carro, esse carro é do meu avô. Eu tenho no posto as fotografias. Meu avô foi prefeito, tem um outro tio, filho dele foi prefeito, tem dois tios avós que foram prefeitos. E meu tio, que eu trabalhei com ele até vir embora, ele foi prefeito, foi eleito 2 vezes, foi deputado 2 vezes. Eu, desde menino, eu acompanhava e trabalhava com ele na Assembleia. E nós ganhamos uma eleição em Itu, em 68, contra tudo, contra RAI, Lions, maçonaria, Igreja Católica, contra a elite toda da cidade e mais o exército, que lá tem exército. Uhum. E o apelido dele era Tatu, porque quando ele tinha sido prefeito anos antes, em 54, a cidade era paralelepípedo, ele esburacou a cidade inteira para fazer esgoto, para colocar esgoto. E daí a oposição Tatu, 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 e ficou Tatu. Eu tenho, se você quiser ver, eu tenho toda a história. E ele era muito animado, fazia tatu, tinha o Zico Ganda que a família faz o Judas até hoje em Itu, que era amigo dele, amigo nosso, e fazia o tatu até em cima do ônibus. Era um ônibus, tinha rua que não virava, era uma confusão. Sim. Tinha uns tatuzinhos em cima de Vespa. Ele aproveitou muito esse coisa. E em cima do tatu eu tenho fotografia do Jânio Quadros, Carvalho Pinto, tudo. Ia lá e subia no tatu para passear, para andar nos comícios, nas passeatas que ele fazia. Bom, e nós ganhamos a eleição contra todos. No dia da posse, a molecada enchendo a casa do coronel lá do exército de Tatu. E nós estávamos na Revolução, mas eu nunca fui contra o exército, sempre fui a favor da nossa Revolução, que foi Revolução do nosso governo militar, que nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos, minha casa pagava luz em Itu, que era perto de São Paulo, dentro de São Paulo quase, pagava a luz às 6 horas da tarde, voltava às 8, 9 horas da noite. Não tínhamos estrada, não tinha nada. Tudo que nós temos nesse país de bom, na minha cabeça, foi feito pelo governo militar. Mas aí, no dia da posse, ele tinha marcado uma missa campal, o bispo era amigo, era tudo meio da família. E no dia da posse, de manhã, um tenente-coronel, o vizinho dele, que era amigo da família, foi lá e falou: eu tenho um mandado de prisão do senhor aqui. É uma história comprida. Aí prenderam ele. Eu sei que o senhor não tem nada, mas está aqui, eu tenho que prender. Ele ficou preso em Jundiaí 120 dias. Aí prenderam o vice imediatamente pediram para ele renunciar, ele renunciou e soltaram. E ele não renunciou. Ele falou: não sei porque eu estou preso, vocês provam alguma coisa contra mim, eu não sou contra o governo, não sou comunista, não sou nada, muito pelo contrário, né? Mas não conseguiam provar, então ele ficou preso 120 dias. Nós tínhamos 9 vereadores, nós tínhamos 7. E os 7, naquele tempo o vereador não tinha salário, não tinha nada.
E nem deputado. Deputado não tinha carro. Ele gostava de atender as pessoas doentes. E eu, como secretário dele, andei muito de ambulância. Ele comprava ambulância e eu levava doente para São Paulo. Antigamente era tudo São Paulo, né? Então tem uma história comprida assim. E como ele não renunciou, ele ficou preso. E nós tínhamos 7 vereadores, fugimos com os vereadores, porque o Exército ficava apertando para decretar o cargo vago para eles nomearem um interventor, que depois foi nomeado um general. E nós fugimos com os vereadores. Fugimos, meu irmão com o carro, um tio e uma tia junto, e eu com os outros 4 vereadores. E nós ficamos andando um mês fugindo do Exército, o Exército procurando a gente, aquela confusão, né? Sim. E o ministro do Exército na época era o... Nossa, minha cabeça está ruim de nome. Daqui a pouco, se eu lembrar, ele era amigo nosso, amigo do meu avô, ele serviu em Itu e sabia que nós não tínhamos nada. Então ele arranjou uma audiência com os vereadores no Rio de Janeiro, com o Gama e Silva, que era o ministro da Justiça. Mas ele chegou lá, não resolveu nada, no antigo Hotel Glória. É mais ou menos, voltamos, aí eles conseguiram, eles pressionaram muito, decretaram o cargo vago, nomearam coisa, e ele ficou preso, porque não podiam soltar, porque não tinha por que prender. Quando saiu o AI-5, aí caçaram ele e soltaram. Depois ele foi julgado, isento de qualquer culpa, tudo, mas não adiantou mais, né? Não adiantou mais nada. E eu vim embora porque eu fiquei muito entristecido demais. Eu saí da Assembleia e meu tio fazia asfalto aqui. E minha mãe pediu para o Zé Nelson, o Aldo também era amigo, passou lá em casa e tal. Leva o brigadeiro aqui, tá difícil. E eu era meio besta, não tinha medo das coisas, enfrentava, como sempre, né? E você estudou brigadeiro, escolaridade até quando? Ginasial, fiz o ginásio, mas ginásio antigamente era brabo, né? Não era esse ginásio, né? Mas o meu sonho era terra. Eu fugia da escola para ir para a fazenda, meu avô tinha fazenda, eu vivia na fazenda. E fui interno 2 vezes, não consegui ficar. Eu tenho muita história, eu tenho... Então, você é casado, né? Aí eu vim para cá, por acaso, o Zé Nelson me trouxe. Aí comecei a namorar, namorei e casei em 1 ano, comecei a namorar na FAP de 69, eu cheguei em janeiro de 69. Sim. E a minha esposa, Renê Machado Branco, ela era filha do Mário Branco. Ourinhos não tem muita história, né? Eu acho que tenho mais história de Ourinhos do que a maioria dos ourinhenses. Eu guardo muito, eu tenho meu amigo, por exemplo, o Bija, Carlos Nicolosi. Por falar nisso, você me fez lembrar eu preciso trazer o Bija aqui. Aquele homem acho que vai dar umas 3 horas de entrevista. O Bija, eu gosto muito, sou muito amigo do Bija. Meus amigos antigos, morreu muita gente já, né? A gente vai ficando velho, vai perdendo muita referência. Eu perdi Fernando, Arnaldo, na FAP, seu Alcides. Sim. Depois Carlos Nicolosi, essas pessoas não foram meus amigos mesmo. E tenho muitos amigos antigos. O Aldo. Bom, aí eu acabei namorando e casando em 1 ano. E nunca mais saí daqui. E estou aqui há 56 anos, né? E eu sempre fui muito bairrista. Quantos filhos, brigadeiro? Eu tive 2 filhos, infelizmente eu perdi um ano passado. Tem muita coisa difícil que a gente passa na vida que não tem acerto, sabe? Eu falo que minha vida ficou branco e preto. Muito complicado. Tive 2 filhos, fiquei viúvo, perdi um filho agora há pouco tempo, agora já tenho um relacionamento, já sou casado com a Andréia.
Faz tempo, hein? Há quase 30 anos. Nossa Senhora. Então, e nós trabalhamos juntos, já trabalhava quando eu assumi o sindicato, nós estamos lá juntos faz tempo. E você falou que você gosta, né, de terra, de mexer com terra. Você tem propriedade? Conta pra gente o que você tem hoje. Não precisa falar, não fala as 50 mil cabeças de gado, não precisa não. É só o que você tem. Nada, eu tenho uma pequena propriedade aqui. O que você planta, o que você cria? Poucos alqueires, 80 alqueires em São Pedro do Turvo, que eu gosto muito de São Pedro também. Hoje está arrendada, eu tenho um pouquinho de gado, tenho um pouquinho só para ir lá, porque eu gosto muito de bicho. Então eu tenho meu funcionário lá que está comigo há 40 anos. Nossa. E eu tenho uma chacrinha aqui onde eu tenho a minha mula, meus bichos aqui. Eu tenho muita história e eu sou apaixonado por bicho também, terra e bicho eu sempre gostei. E fui interno 2 vezes, fugi, não conseguiram me fazer estudar, eu terminei o ginásio, no final do ginásio eu abandonei. Mas tanta gente, né, que muitas vezes não precisa de escolaridade. A vida é uma escola muito longa, a vida ensina muito a gente, eu fiz muita coisa. Eu fui juiz classista, eu já fiz muita coisa. Você sabe que uma vez, a única ação que a gente sofreu de um funcionário, você foi o juiz, né? Você não lembra por quê? Quantos gente, que né? Você... E, infelizmente, a gente estava certo, porque o funcionário não quis ser registrado e chegou uma certa hora, não produzia. A gente acabou demitindo... E tal, ele foi na justiça, aí esse homem aqui chegou e falou assim, Hernani, você não registrou? Falei, a pessoa não quis, então paga 2 vezes. Você falou só isso para mim, fiquei quieto, fizemos um acordo, mas eu nunca esqueci. Eu fiz acordo com você, então, eu fazia muito acordo. Paga 2 vezes, acabei pagando 2 vezes para um funcionário que já tinha recebido tudo, mas Aí eu aprendi, viu? Aí eu aprendi, eu nunca mais deixei ninguém entrar e ficar ali mais do que 30 dias sem registro para poder evitar esse tipo de coisa. Hoje, se você ficar 30 dias sem registro, você está sujeito a entrar no mesmo problema, tem que registrar. No primeiro dia, né? Brigadeiro, você é conselheiro da Fundação Educacional Miguel Mufarrege, que aí hoje tem a Unifil, tem o Colégio Santo Antônio, né? Tenho muito orgulho. Quais são as suas principais atribuições ali? A gente reúne, nós temos um conselho, a gente reúne para deliberar todas as coisas que acontecem. A gente é consultado às vezes para alguma coisa, mas a cabeça da fundação chama-se Rocco Alhato. Eu tenho meu amigo, foi o primeiro amigo que eu fiz aqui também. E o Roque tem uma paixão maluca por aquilo. Nós, quando começamos, eu comecei com ele. Nós somos amigos, ele me convidou, nós estamos lá há 30, 35, 36 anos, eu não sei exatamente. Tinha 2 cursos e não tinha... Alugavam umas salas no Colégio Santo Antônio. Essa fundação é da cidade, nós não tem, ninguém tem salário, ninguém tem nada. A gente faz porque ama a cidade e gosta do que existe aqui. E eu quero falar para a população, vai conhecer a nossa universidade. A nossa universidade recebe 80 ônibus toda noite. Nós estamos com mais de 5 mil alunos entre a faculdade e o Colégio Santo Antônio. Hoje é da cidade, não é? E o Roque sonha com aquilo e nós estamos tentando, está com tudo pronto para receber a faculdade de medicina. Medicina, né? E é o sonho dele. E tem uma capacidade de trabalho com 85 anos que é invejável. Invejável. O Roque saúde de ferro, é uma né? estrela. E nesse assunto, ele, na faculdade, hoje nós temos 30 mil metros de área construída lá na Unifil, lá em cima na universidade. Mais 10 mil metros de área construída aqui no Colégio Santo Antônio. Isso é da cidade.
E as pessoas precisam saber, precisam valorizar. Eu tenho orgulho disso. Eu estou na Santa Casa também com o Celso. Tenho orgulho de estar na Santa Casa. Vou chegar lá, vou perguntar da Santa Casa. Essas coisas, eu sempre fui bairrista. Eu era apaixonado pela minha Itu, quando saí. E eu de criança, quando tinha que passar férias, sair da cidade, para mim era um tormento. Eu ia quase amarrado. Aqui também, tudo que eu tenho está aqui. Tudo que eu fiz na vida, eu tenho uma fazendinha em São Pedro, o resto está aqui. É aqui. Aqui que eu ganho, aqui que eu invisto, aqui que eu trabalho. E eu acho que Ourinhos é um paraíso. Ourinhos, nós somos uma ilha. Tivemos muita coisa triste. Olha, perdemos a nossa SAI. Isso, para mim, isso é uma coisa que nunca mais eu vou morrer pensando com tristeza no que aconteceu com a nossa SAI. Eu vou daqui a pouco perguntar sobre o governo municipal, aí você vai falar. Eu pulei uma pergunta aqui. Voluntariado, brigadeiro, o que nos leva, né? Porque talvez a gente não saiba, muitos não saibam, mas, por exemplo, ele é presidente do Sindicato Rural, não tem salário. Ele é membro da Santa Casa, não tem salário. Ele é conselheiro da Fundação Educacional Miguel Faes, não tem salário. O que leva Eu sou vice-presidente da federação, também não tenho salário. Da FAESP, né? E o que leva a gente, uma pessoa, você assim como muitos outros, a trabalhar tanto pelas pessoas? Eu aprendi muito com a minha família. Eu conto com a minha mãe quando eu era criança. Domingo ela pegava os filhos, nós somos 4 irmãos, e a gente ia passear, sabe onde? No asilo São Vicente de Paulo, nossa, minha cabeça não é muito ruim, não. No asilo dos velhinhos. Aqui em Ourinhos? Em Itu. Itu. Na minha infância. Então, a minha família, meu pai, como médico, filho de Salto, primeiro médico a se formar, meu pai não conseguia cobrar consulta. Então era difícil a vida dele, ele aposentou como médico no posto de saúde, mas ele montava um consultório, tinha fila e chegava de tarde e precisava pôr dinheiro para pagar a secretária. Olha só. Então, essa história, esse meu tio, por exemplo, nós levávamos muito doente, a gente fazia Natal das crianças em Itu, meu tio fazia. Que era deputado, que foi prefeito. Eu tenho uma história, por exemplo, que outro dia eu esqueço, e eu era muito novo, não lembro bem. Em 54 ele era prefeito, 55, 56. Faltou feijão no Brasil, só o Paraná tinha, mas estrada era tudo de terra. Uhum. Ele arranjou um caminhão, ele veio na frente, comprou um caminhão de feijão aqui, levou para Itu e distribuiu para a população. Então, e esse foi com essas pessoas, com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, com meu tio, com meu avô, que eu aprendi. Vem de berço, então. Isso aí, outra coisa. Eu sempre amei muito Itu. Para me sair de Itu era um tormento. Aqui, Ourinhos, eu também tenho dificuldade em viajar longe. Assim, nunca tirei 30 dias de férias. Eu gosto da cidade, eu gosto de gente. Uhum. Você me vê domingo de manhã, por exemplo, eu levanto, vou nas 2 feiras, vou na Feira do Rolo, para ver gente, para conversar, ver as pessoas. Depois, quando dá, vou na feira, nas 2 feiras, para ver gente. Isso aqui... Você gosta de estar no meio de gente? Eu gosto de gente. E eu acho que devia ser incentivado, por exemplo, a nossa feira lá da Avenida Domingo em Caló, devia melhorar a feira do Rolo. Você vê o que aumentou de gente, quanta coisa tem lá, pega uma coisinha, vai vender. O nosso sindicato, nós fizemos uma feira do agricultor, junto com o Sebrae, FAESP, Senar, Sebrae, em São Pedro do Turvo. Eu tenho um orgulho danado daquilo lá. Sabe por quê?
É o pequeno agricultor que tem uma horta no quintal, que tem uma fruta no quintal, ele vai lá e leva e faz um dinheirinho no final do mês, da semana. É uma maravilha isso, eu tenho orgulho dessas coisas. Eu gosto de gente, sabe? Eu cumprimento, para mim todo mundo é igual, não tem diferença, preto, branco, rico, pobre, japonês, russo, não tem, para mim nós somos todos iguais. Um tem uma posição melhor, o outro tem menos, mas nós somos todos iguais. O ser humano é igual, cada um tem uma posição, cada um vive de um jeito que conseguiu viver. Muito bem. Brigadeiro, você é o vice-presidente, um dos vice-presidentes da FAESP, né? Como eu já falei, é a Fundação da Agricultura do Estado de São Paulo. Quando você é mais requisitado? Então, é assim, Hernani, nós temos um presidente, eu fui há mais de 40 anos que eu sou amigo do Fábio Meirelles, o Fábio, e agora chegou o Tirso. E eu tenho tido muita alegria em ver o Tirso como presidente. Ontem, por exemplo, ele foi na Jovem Pan e fez uma entrevista de 1h30, mais ou menos às 9h30 da noite, e falou sobre o que está acontecendo com o nosso país, sobre tudo. Eu fiquei enaltecido, eu fiquei contente de ver a capacidade que o Tirso está de falar sobre o nosso país, sobre a nossa agricultura. Hoje, para mim, é uma das pessoas que mais defende a agricultura, o agronegócio brasileiro, é o Tirso Meirelles. Então, eu tenho orgulho de estar com ele. E a gente é requisitado, nós temos todo mês, nós temos uma reunião da diretoria executiva, nós somos em 11 e agora nós estamos feitos itinerantes, nós vamos para uma região do estado, vamos para outra. Esse mês nós estivemos em Indaiatuba. Uhum. E o Tirso vem aqui para receber o título de cidadão que o Vadinho que indicou e a Câmara votou, junto com o Tarciso, no dia 1º, na sexta-feira. Nós vamos chegar lá que eu vou perguntar sobre o seu grande evento aí. Você também é membro da diretoria da Santa Casa. Sou membro da diretoria da Santa Casa. É isso mesmo? É. Qual decisão assim, importante que você considera que você ajudou a tomar, que mudou o rumo? Você sabe, ajudou muita gente? Eu acho que tem muita coisa boa que a gente reúne as pessoas sérias da cidade, que eu considero, posso estar errado, mas normalmente até hoje, a maioria das vezes deu certo. E a gente é requisitado às vezes para apoiar o presidente, para apoiar as decisões, para tomar as decisões do que vai ser feito. Na Unifil, o ROC nós reunimos sempre, o conselho está sempre presente. Na Santa Casa o Celso convoca o conselho. O Celso é outro arrojado, né? O Celso, eu chamo de italiano louco, porque ele não para também, né? Italiano louco, viu, Celso? Escutou aqui? Italiano louco, vamos saber disso. Agora, por exemplo, ele está nos dando muito apoio nesse evento que nós vamos fazer lá e cedeu o recinto para nós. E ele está lá, ele quer fazer, italiano. Eu conheço o Celso desde menino, era amigo do pai dele, da família toda, né? Aliás, viu, Celso, você sabe, já te convidei várias vezes para sentar nessa cadeira aqui, mas é um bagre ensaboado. Ele escorrega daqui, escorrega dali e não vem, mas ele vai acabar vindo, você vai ver. Ô Brigadeiro, só dá um intervalozinho que eu vou falar aqui um segundinho da Castor, que é o nosso patrocínio exclusivo desse programa e que viabiliza a realização dele. Quer um pouquinho mais de água? Fique à vontade. Agora nós vamos partir para um assunto aqui que é muito interessante, que você está muito envolvido e sempre esteve, inclusive agora novamente, a FAP, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de suas experiências e contasse assim, só 3 histórias, só 3, tá? Porque se deixar ele contar, ele tem muita,
a gente vai ficar até amanhã cedo. Umas 3 historinhas assim que te marcaram nesse tempo de FAP, brigadeiro. Ah, rapaz, tem tanta história difícil, né? A FAP era uma paixão do Fernando, como a universidade é uma paixão do rock. E isso virou uma paixão dos amigos. Eu tinha uma paixão pela FAP. Bom, eu trabalhei na FAP com o Fernando 30 anos ou mais. Fui 9 anos presidente, 20 vice-presidente dele. Tinha muita história. E como universidade, a gente pega amor. A FAP, antigamente, nós nunca recebemos, o sindicato nunca recebeu R$1, nem da prefeitura. A prefeitura ajudava. Nos últimos anos ela pagava cobertura, limpeza, mas nós que conseguimos o parque, quem conseguiu foi o Roberto Constante, que era presidente do sindicato, com a dona Geni, e passou direto para eles passaram direto para a prefeitura, não é? Até eu não estava na FAP ainda. Então, e todas as construções que existem na FAP, que destruíram a metade, foi o sindicato que fez, com a FAP. Aquelas baias, aqueles pavilhões, tudo. Destruíram muita coisa. Tatersal ficou incomunicável. É uma tristeza para mim. E a FAP era uma paixão. A gente terminava a FAP, depois no sindicato, que eu tive lá, os últimos 20 e poucos anos, terminava a FAP na segunda-feira, no domingo. Segunda-feira de manhã, até meio-dia, nós não devíamos R$1 para ninguém. Isso sempre foi nossa maneira de trabalhar. Teve um ano que eu ganhei uma viagem para Ipiranga. Quer dizer que os shows, assim, vocês que contratavam também, pagavam tudo? Tudo passava por nós. Tudo com nota. Se você trabalhasse um dia na FAP, a gente fazia um contratinho com você e tinha documento. E sempre prestamos, não precisava. Depois, um ano, o Adelino me chamou, falou: você não precisa prestar conta nenhuma, porque você não recebe dinheiro do Estado de ninguém. Mas era hábito nosso prestar conta, mandava a prestação de conta para o prefeito, para a Câmara e para o Adelino, ou o promotor que tivesse na época. Então, e quando terminava a FAP, na segunda-feira, já começava a fazer a outra. Começavam os agradecimentos, a gente viajava, eu viajava com o Fernando, aprendi. O Fernando foi meu mestre em tudo, me faz falta até hoje. A gente viajava para convidar os pecuaristas para trazer o gado para cá. Teve anos nós fazendo 2 turnos no Nelore, passaram 1000 Nelores numa FAP. Olha só. Então tem muita história. Nós contratávamos os shows, eram tudo contratado por nós. A gente sentava, fazia balanço. Eu tenho ainda coisa, rascunho, eu ia falar, vai entrar isso, depois eu conferia. E a gente trabalhava com amor, ninguém tinha salário. Aliás, a gente sempre pôs dinheiro do bolso, porque a gente viajava, a gente... era muita coisa, mas era uma paixão. A gente tinha paixão pela FAP. A paixão, os animais, mula, eu aprendi muito a gostar de mula. Os animais que eu ia perguntar para você, hoje não é mais possível, né, brigadeiro, fazer esse tamanho de feira que era feito com os animais? Não. Hoje a vigilância sanitária que... Não, vigilância sanitária, isso tem documentação. Mas não existe mais. Nós tínhamos aqui... Os leilões hoje são virtuais, uns né? 20, nós tínhamos uns 20 e poucos criadores, hoje não tem mais nenhum. Ah, tá. Aqui na região, em Ourinhos e região. Mudou muito as coisas, as coisas mudaram, tecnologia. Hoje os leilões, que nem eu falei, são virtuais, né? Nós tínhamos 3 dias de leilão de par de milha na FAP. Eu lembro, quantas vezes nós tínhamos... A FAP fez história no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu uma vez saí daqui, logo depois da FAP, a Ipiranga, a gente entra num coisa da Ipiranga, eu ganhei uma viagem da Ipiranga
na quarta-feira depois da FAP. E eu saí daqui na segunda-feira, acabei de fazer os pagamentos, eu era presidente, e fui para São Paulo e fui para Portugal. Em Portugal, andando na rua, passou um menino perto de mim e falou assim: brigadeiro, era de Ourinhos, você está cheirando FAP ainda, o que você está fazendo aqui? Olha só. Então, a outra vez, eu tenho muita história fora do país. Eu entrei numa loja em Rascal, numa cidade portuguesa, uma menina, uma moça, veio correndo, me abraçou, começou a chorar. Eu falei: o que aconteceu? O que foi? Eu não conhecia, moça. Ela falou: eu sou de Ourinhos e meu marido não deixou eu ir na FAP esse ano. Depois, nós estávamos lá na terra da Ferrari, na Itália, eu e meu irmão e as mulheres, as patroas, nós estávamos saindo de um restaurante, era uma meia-noite, 1h, e tinha na frente, tinha uns 6, 7 outros jovens falando português, tinha uma juventude lá. E eu, como ouvi português, eu já gritei: não, brasileiro, vem pra cá. Aí eles vieram perto de mim, vieram conversar. Falei: ei, vocês são de onde? Ah, nós somos Andirá, aqui do norte do Paraná. Ali tinha diversas cidades ali, o pessoal. E o senhor, onde é? Eu falei: eu sou de Ourinhos. E a FAP? E a FAP? Esse ano nós não podemos ir na FAP. Então, olha só, né, a gente tem muita história da FAP. A FAP era a FAP, né? E o que te deixa mais saudade hoje? Eu acho que a convivência com os amigos da FAP. O Fernando gostava muito de mula e eu andava a cavalo, passei a gostar de mula também, que eu tenho meus animais até hoje. E a gente chegava a trazer aqui, chegamos a trazer na época do Fernando 350 mulas. E aqui era nacional, concurso de mula. É uma das etapas, né? Então, e vinham os amigos. Eu tenho um amigo no Brasil inteiro, vinha muladeiro da Bahia, de Goiás. Então, e a gente cria um vínculo de amizade. E essas amizades, essa convivência que a gente tinha na FAP, deixa muita saudade. E o ânimo da cidade, a FAP era um evento. Tinha concurso de, como é que se diz? Meu Deus, de vitrine. Sim. Na cidade. A cidade, na FAP, o comércio vendia quase igual ao Natal. Porque todo mundo queria comprar uma roupa nova para ir na FAP. Uma roupa, uma bota, né? Uma bota, né? Acho que é por isso que o Zé Nunes ficou rico, né? O brigadeiro tem parte do Zé Nunes. Então, mas era diferente. E era orgulho da nossa gente e a festa da família. Isso, eu sempre tive orgulho, Fernando, também, da gente ver a família na FAP. Na FAP nossa tinha lugar para o deficiente, tinha lugar do idoso, que tinha uma enfermeira, tinha cadeira de rodas se precisasse. Aquele restaurante dos Vicentinos, hein? O restaurante dos Vicentinos, né? Era famoso aquele frango passarinho dos Vicentinos, né? Nossa Senhora. A gente tinha aquelas filas que se formavam ali na porta esperando para entrar naquele restaurante. E depois tinha mais coisas. A gente tinha uma parceria muito grande com a Polícia Militar. A gente cuidava bem da Polícia Militar. A gente tinha parceria, fazia 5, 6, 10 reuniões dentro da FAP, levava promotor, juiz, convidava todos, ia no sindicato, a gente conversava, todo mundo. Existia uma unidade. A gente conseguiu uma unidade da FAP. A cidade tinha uma vibração diferente da FAP. Muita gente veio passear na FAP e, cara, veio morar em Ourinhos, né? Isso eu tenho bastante. Brigadeiro, o que vocês fizeram todo nesse tempo de FAP que talvez reavaliaria e faria diferente hoje? Tem alguma coisa? Eu acho que nada. A gente fazia com muito amor e as coisas davam certo. A gente fazia com muita devoção, com muita coisa assim. E outra coisa, o pessoal que trabalhava com a gente no sindicato, que trabalha ainda,
os colaboradores do sindicato. Você chama de abnegados, né? Eles se dedicam mesmo. Agora no jantar lá, a gente está fazendo, o pessoal se dedica, gosta do que faz. Já estão lá comigo há, acho que 30 anos ou mais. Eu não vou citar nome, a Néia está lá desde Guardinha Mirim, né? A gente conhece teu time. A Andréia está comigo, a minha esposa, há 30 anos. Tem outros funcionários lá dessa idade. Então, a gente... e eu invento as coisas, eles correm comigo atrás. A gente fez Dia da Criança, Natal da Criança na praça, na FAP. Passava mais de 5, 6 mil crianças. Vocês lembram disso? Comprava... Eu acertava com o circular, comprava o circular, era Papai Noel, tinha tudo. Nós fazemos há mais de 20 anos o Natal do sindicato e eles se dedicam, me ajudam, porque eu invento e eles têm que correr atrás comigo, né? A minha esposa está lá, fica brava, você inventa as coisas, deixa todo mundo louco, mas é assim que eu... Eu acho que você já respondeu essa pergunta aqui, mas eu vou fazer ela, porque nessas respostas que você disse aí, a sua maior alegria na feira, acho que era ver as famílias, né? Sempre ali foi. De tudo quanto é lado, né? Aliás, que fui eu que dei esse slogan, a festa da família, orgulho da nossa gente. Isso foi eu que instituí esse slogan da FAP. Mas era exatamente o que eu sentia. Eu acho que era o que 90% dos orienses sentiam. Agora um outro assunto aqui é o Sindicato Rural, né? Você também é voluntário no Sindicato Rural. Tem gente que pensa que tem um salário absurdo, né, gente? Mas é mentira, viu? Ô Brigadeiro, qual que é a sua maior conquista, né? Que você considera para o agricultor da nossa região como presidente do sindicato e membro dali? Olha, tem muita conquista. Não é fácil nós vivemos num país como o nosso agora, que, por exemplo, nós temos um governo que é contra o agricultor. É uma pergunta que na próxima que eu vou te perguntar, mas fala do sindicato. Então, o sindicato, nós temos uma estabilidade para os nossos associados. Nós temos 315, 300 e poucos associados. Nós prestamos serviço despachante, departamento fiscal, departamento trabalhista, temos advogado trabalhista do sindicato. E nós temos uma sustentação. Você me conhece, se o agricultor, quando tem algum problema, vai lá e eu corro atrás. Eu vou dar assistência a ele. E essa estabilidade, não só emocional, que torna-se financeira, porque você tendo um departamento fiscal que te orienta, um advogado trabalhista que te orienta, um departamento fiscal que te orienta, eu acho que é isso que o agricultor mais precisa. E uma das coisas que a gente percebe também é o apoio que vocês dão em relação ao financeiro, trabalhando em parceria com as cooperativas, com os bancos, né? Então, sempre vocês conseguem um subsídio melhor. E tudo isso, por exemplo, eu também tenho uma cabeça feita. Nosso sindicato é totalmente estável. Nós não temos problema nenhum. Estou lá há 33, 30 anos, sei lá, nem lembro mais. Nós nunca tivemos uma ação trabalhista, nós nunca tivemos uma ação judicial. Olha, nós fizemos 30 FAPs. Não tem nada, não tivemos nenhuma pendenga na justiça. Nós nunca atrasamos um dia uma duplicata. Como na minha vida também. Eu nunca atrasei um dia um funcionário. Isso é método, é conceito da gente, da vida, né? Nós temos uma empresa que o meu filho hoje, que está à frente, o Dudu, graças a Deus, que me ajuda, é mais ele que toca os postos. O posto que eu desmanchei no centro da cidade, que nós desmanchamos, tem 55 anos. Qual empresa que dura 55 anos? Né? Então, a gente tem uma cultura diferente. O Brasil ficou muito difícil. Essa é a pergunta. Antes dela, qual que é o teu maior sonho para o produtor rural aqui da nossa região? Então, difícil o maior sonho. Eu tenho muito sonho. Eu, por exemplo, ando na rua. Eu vou na Feira do Rolo. Domingo eu estava com meu filho passando na Feira do Rolo. Até não desci domingo, que
eu tinha um compromisso, mas nós andamos de carro, dei a volta lá, vi o povo e tal. Eu falei para ele, filho, às vezes eu tenho vontade até de ser prefeito. E é tudo. Eu vou fazer essa pergunta. Viu? Já passou, já tive. Tá na minha pauta. Mas gente muito honesta não tem chance na política. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele falou, por que isso, pai? Eu queria andar no meio do povo. Eu queria andar com eles. Hoje, domingo, eu aprendi com a minha família, com o meu tio. Tinha que estar aqui, sabendo o que o povo precisa. Dando abertura para conversar. Se ele é prefeito, deu para entender? Uhum. Não só lá, vai nas duas feiras, dá apoio. Não é feira só. Anda na rua. Tudo, né? Vê gente. Isso nós não temos mais. E nunca tivemos realmente aqui, né? Desde que eu estou aqui, nunca tivemos assim um prefeito que andasse para a rua. Eu uma vez dei um conselho para os prefeitos, mas não adianta. Parece que o cargo sobe na cabeça e fica bonito, né? Anda na rua, vê gente. Tem que estar lá no meio do povo mesmo. Tô certo? Né? Mas não acontece mais. É a mesma coisa que um artista. O artista tem que ir onde o povo está. Brigadeiro, agora aquela pergunta que... Qual a sua revolta, né? Com o atual governo federal? Não vou nem contar para você que você vai ficar louco. A gente faz as entrevistas com ele está sempre assim, indignado, ele protesta. Olha, é muito triste nós estamos vivendo... O Brasil não merece isso. Não merece. Não dá nem para numerar. Se você pegar todos os ministros do governo atual, todos têm ficha na polícia. Não tem nenhum que não tenha. E se você prestar atenção, tudo que eles fazem dá problema de roubo, problema de desvio. Tudo. Olha os velhinhos. Ninguém foi preso. Ninguém foi nem processado, Hernânia. Que país é esse? Eles andaram atrás, eu não gostaria de falar, mas eles viraram o ex-presidente de ponta cabeça. Vasculharam até as tripas desse homem, não encontraram um roubo, não encontraram um desvio, não encontraram nada e o homem está andando tornozeleira. Tornozeleira, né? Que Brasil, que país é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu não estou nem puxando a sardinha, eu estou contando para você, eu pergunto para você, que atitude esse governo teve sério para o país? Qual a intenção dessa gente? Por exemplo, eu nem vou falar, não, é muita coisa, me aborrece muito, me entristece ver o que o nosso país está passando. Então vamos mudar a pauta aqui, que é uma pauta muito interessante, que está vindo aí um evento muito grande que o Sindicato Rural promove agora no dia 1º de agosto, né, que é a Festa do Dia do Agricultor. Isso. E ele tem muita novidade. Você vai falar para a gente do local, das novas atrações. Vamos lá. Na sexta-feira, o jantar é restrito a quem tem convite. Não dá para convidar todo mundo. Eu gostaria de pôr a cidade inteira. Não tem jeito. Então, nós vamos dar... A Câmara vai dar um título de cidadão ao nosso presidente da FAEST, ao Tirso Meirelles, e ao nosso governador Tarcísio de Freitas, e vai ser entregue nesse jantar. Olha só. O título do Tarcísio foi dado por todos os vereadores, o pedido também foi em conjunto, e quem indicou o Tirso Meirelles foi o Vadim. E nós estamos fazendo lá na Bung, o Celso, que está nos ajudando lá na Bung, a família Zanuto. Arena Golden, que chama lá, né? Arena Golden. Mas para mim é Bung.
Eu sou da roça. Todo mundo conhece lá como Bung, né? É, no antigo clube da Bung, mas nós vamos ter um dia de campo sobre prevenção, incêndios florestais e propriedades rurais. São as palestras, né? Palestras. Carolina Matos, especialista ambiental da CAT, ela que vai fazer a primeira palestra. E vamos ter uma palestra, Reforma Tributária e Planejamento Sucessório, com Rodrigo Santiago da Santo Agro, isso até a hora do almoço. E a aula prática do Corpo de Bombeiros vai ensinar como é que apaga os fogos e tal. Depois, à tarde, nós temos exposição de tratores, automóveis, produtos agrícolas, estantes de negócio, com condições especiais para quem for nos visitar. Participação de bancos com linha de crédito especial para financiamento agrícola, vai estar lá também. Financiamento de carro, vai estar tudo lá. Atrações para a criança, pula-pula, pipoca, né? Cantor sertanejo, campeonato de turco. Você sabe qual cantor que vai estar lá? Não, eu não me lembro o nome, é muita coisa na cabeça, tá, mas bom, é um cantor sertanejo que está contratado, que vai lá nos ajudar. Campeonato de truco, gente. Campeonato de truco. Eu vou filmar para vocês verem lá. Eu quero ver se esses caras vai ganhar taça, cadeira lá, vamos ver se eles têm coragem. Então nós vamos ter, essa é a 13º jantar que a gente faz em homenagem ao agricultor. E o jantar é para o agricultor, homenagem a ele. Correto. Que para mim eles são os heróis da nossa pátria, porque precisa de Deus, do tempo e de um governo que só atrapalha. Você imagine como é que vive o agricultor, né? E tudo que ele tem põe na terra, depois ele fica correndo atrás para ver se retorna, né? E no ano seguinte é a mesma coisa, e sonha que vai dar. E vive daquele jeito. Reza para chover. Reza para chover, reza para parar de chover. Reza para não viar, reza para... Olha, não é fácil, não. Você tem uma história muito interessante com o governador Tarcísio de Freitas, que é de uma bota. Ele veio aqui há uns meses atrás, na entrega de um residencial aqui na cidade. Ele não esquece, não. Ele contou, mas eu queria que você repetisse essa história dessa bota que parece que vem uma nova. O Tarcísio, quando ele fez 30, no dia 30, que ele ia deixar de ser ministro, ele veio para Ourinhos e ficou na casa do Carlos, é sogro do Rocco Alhato, do Carlão e da Bia. Ele e o Frederico Dávila, que andava com ele, que era o companheiro dele. E no dia 1º, nós é que lançamos a candidatura do Tarcísio aqui. Sim. E eu tinha até feito uma... Quando ele foi candidato, hein, gente? E nós começou aqui a campanha dele. Ficou 2 dias, 3 dias aqui. E eu tinha operado o fêmur, mas eu me animo com a política e eu gostava, tinha muita fé nele. Rapaz, e fizemos tratoraço, carreata, e andei com ele na cidade e no calçadão. Aí eu olhei, tá de tênis. Agora hoje até estou de tênis, mas eu não uso, eu uso botina a vida inteira. É a semana que eu estou usando tênis, para variar um pouco, mas eu nunca usei. E eu olhei no pé dele, pensei, esse sapatinho não é para fazer campanha. E peguei ele pro braço, vem cá, e entrei na loja Nunes e falei, arranja umas botinas boas aí pro Tarcísio, e ele saiu com a botina 42, falei, essa botina para você correr o estado e para se eleger com essa botina. E realmente deu certo. Depois ele encontrou uma prima, irmã minha, na Itália, em Roma. Ela estava com a família e ele também. E ela falou, eu sou primo do brigadeiro, fala para ele que eu quero outra botina, que a minha botina não está boa, mas está usando a botina que ele andou o estado inteiro. E ele mostra em todo lugar que ele vai. Ele estava em Ribeirão Preto. Ele veio aqui, gente, agora 3, 4 meses atrás aqui na abertura da AgriShow, na abertura, na hora que ele foi falar, eu estava na primeira fila, ele olhou para mim e saudou os agricultores em meu nome, falou, a botina aqui, que eu andei o estado, continuo com ela. Olha só.
E aí foi lá que eu convidei o Tarcísio para vir. Ele vem, é meu convite. Não tem convite de ninguém, o convite é meu. Encontrei com ele em Ribeirão Preto, na AgriShow, que eu vou lá por causa da federação também. E a hora que ele desceu do carro, deu certo que eu estava e desceu bem na minha frente. E a segurança não deixa chegar perto, né? Ele me viu, abriu a segurança, me puxou para dentro, me abraçou. E eu entreguei o convite do jantar para ele. E falei, você está me devendo essa. E ele pegou, que dia? Eu falei, dia 1º de agosto, jantar em homenagem ao agricultor. Nem sabia, que não tinha o título ainda, nada. Aí ele entregou para a secretária dele e falou, põe em cima da minha mesa que eu quero ir. A hora que ela foi sair, ele falou para ela, vem cá não. Anota na agenda que eu vou no jantar do brigadeiro. Olha então, só. Essa é a história que eu tenho com ele. Ele disse que vem. É um orgulho receber o governador aqui. E você vai dar outra bota para ele? Já está comprada. Olha só. É a terceira bota. Número 42. Então, agora eu vou dar uma bota chique para ele andar no palácio. Olha só. Só ele não sabe disso não, mas... Pequeno intervalozinho para novamente falar da Castor, da Colchões Castor, que é um sonho de colchão, que patrocina esse programa e você está vendo aí na telinha. É um prazer falar da família Castor, viu? Vamos, o assunto agora aqui, brigadeiro, é política local, né? Já dá para fazer uma análise da atual administração? Já são 7 meses aí. Dá para ter uma ideia? Onde você acha que ele já acertou e onde você acha que ele pode estar errando? Eu não gostaria de comentar da política municipal por enquanto. Tá bom, a gente respeita o entrevistado. A pergunta foi feita. Quem sabe mais para frente ele responda. Você gostaria de ser prefeito de Ourinhos? Então, eu já tive essa ilusão, mas para mim, eu como gosto muito do povo, eu nunca mais tinha tido. Essa semana eu andando, eu contei para o meu filho, eu falei para o meu filho, às vezes eu gostaria de ser prefeito para andar no meio do povo, para mudar a história da cidade. Sabe, nós tivemos, na minha cabeça, tivemos um prefeito em Ourinhos que foi o Aldo. Faz tempo, hein? Faz tempo, mas ele pôs Ourinhos no mapa. Vinha, na época do Aldo vinha como é que chama? Meu Deus. Vinha engenheiro de Assis procurar emprego aqui. Ah, tá. O Aldo, eu frequentava muito a casa dele na época, nós éramos muito amigos. À noite a gente ficava jogando snooker, lá embaixo ele ficava conferindo todas as notas. E tinha uma vantagem que nenhum deles mais teve. Ele sabia preço das coisas. Ele sabia quanto custava um saco de cimento. Ele sabia quanto custava um milheiro de telha. Ele quanto também custava. Já trabalhava na área, tem essa facilidade, né? Ele trabalhava já na área. Não só isso, ele administrava. Não tinha cargo de confiança. Sim. E eu sempre falei, batendo no pé dos candidatos, falou, o dinheiro que você está pagando cargo de confiança, que não trabalha, o que trabalha tudo bem, que não trabalha, você está tirando do mais pobre, do cara que ganha o salário mínimo e que paga imposto. Mas tem outra coisa, o povo vota errado. Gente muito honesta, não adianta sair candidato que não ganha. E é verdade, né? Então, é o meu coisa. Eu tive essa sensação, que muito tempo que eu não tenho mais, eu tenho 80 anos para casa. Porque eu andando, vendo aquele povo, eu pensei comigo, né? Olha que gostoso um prefeito do povo, que andasse no meio do povo, que sentisse o povo, que soubesse o que o povo queria. Olha que coisa mais gostosa para uma pessoa que gosta do povo, que gosta de gente, que gosta da sua cidade, da tua população, quer coisa melhor e não faz, pô.
Você acha que tem sentido? Você acha que o Lula pode andar na rua? Não consegue, né? Então vê o outro. Não consegue. Então, tem coisas que quem não quer tirar vantagem, eu não quero tirar vantagem de nada, nunca tive essa intenção. Eu fui amigo de todos os prefeitos e tudo, nunca, não tive nada. E não quero ter também. Que se realmente essas pessoas que se candidatam, que se elegem, têm amor à sua cidade. Eu peço sempre, ame Ourinhos, invista em Ourinhos, compre Ourinhos. Quanto tempo eu faço essa campanha? Há muitos anos. Há muitos anos. É tão fácil amar Ourinhos, Ourinhos é maravilhoso. E a gente, infelizmente, as pessoas sérias se afastam do ambiente político. Aí fica mais difícil ainda. É verdade. Aquelas pessoas que querem tentar corrigir tem que estar lá no meio. Tem que se envolver, né? Brigadeiro, vamos falar um pouquinho agora do futuro, daqui para frente. Você já fez tanta coisa pela cidade, pelas instituições que você participou, né? E o que a gente pode esperar ainda do Brigadeiro? E que sonho que você ainda não realizou, homem? Eu não sei, eu ando muito... Depois da perda do meu filho, a minha vida ficou muito mais difícil, muito mais... Eu falo que minha vida passou a estar branca e preta, eu não tenho muita ilusão mais, não. Ficou complicado, ficou ruim. Mas eu espero que Ourinhos realmente... nós temos... Eu não sei se é real ou não, diz que nós temos uma arrecadação de 1 bilhão por ano. Chega nisso. Você já pensou se alguém com amor à cidade, com respeito, ao cidadão comum, quem ganha um salário mínimo, meu Deus, o que poderia virar a nossa cidade? É muito dinheiro, 1 bi, né? Você já pensou? Pensa um pouco. Eu peguei o sindicato quebrado pelo Fernando e o Roberto falaram, precisa pegar, eu não tinha nada a ver. Sabe por quê? Uma administração séria, né? Eu não vivo do sindicato. Olha, tem o carro do sindicato lá, quando quebra meu carro, preciso de alguma coisa, fazer um serviço, não está em mim. Hoje os políticos acabam fazendo carreira, né? Vira profissão. Então, você pensou, Ourinhos tinha, sei lá, tinha mais de 600, 700 cargos de confiança, agora já está com mais de 500, 600, eu nem sei, eu procuro nem ver. Mas isso é uma tristeza, porque quem ganha um salário mínimo está pagando para aquele que não trabalha um salário muito maior que o dele. É o que você falou para o Aldo lá muitos anos atrás. O dinheiro que você paga para um cargo de confiança, você está tirando o mais pobre. E eu tenho muita tristeza disso, mas muita tristeza. E eu acho que o país podia ser muito melhor, a nossa cidade podia ser muito melhor, mas nossa senhora, Ourinhos tem tudo para ser maravilhoso, não precisava nem cobrar imposto territorial, mandar pintar a casa da cidade, pintar de graça a cidade inteira, é só lidar com amor, com carinho e com respeito o que não é seu. Muito bem. Brigadeiro, nós estamos partindo para o final da nossa entrevista e já deu 1h20. Nossa Senhora. Mas não tem problema não. Para a gente terminar aqui, eu queria que você acrescentasse alguma coisa. De repente eu não falei da sua vida, não perguntei alguma coisa que se... Não, minha uma vida palavra final. Tem muita coisa. Eu tenho mais história que o Walt Disney, como diz o Ninho, que falava que eu tinha mais história que o Walt Disney. Mas nós fizemos assim um reparo.
estou aqui há 56 anos, amo essa cidade. Eu acho que as minhas atitudes provam isso. Eu estou sempre lutando por alguma coisa boa da cidade. E eu costumo dizer, quando tiver alguma coisa séria, pode me procurar que eu estou junto. Me fiz na cidade, devo muito a ela, criei meus filhos, fiz a minha família, comecei do zero, Tem neto já, né? Tenho 3 netos, meus netos também, graças a Deus tenho 3 netos, 2 já estão, os 3 trabalham com a gente, a Duda faz os doces, eu fiz até uma live com ela outro dia. A Duda se formou, é dentista, mas resolveu tocar as conveniências, são dela praticamente, né? E meu neto ajuda também no posto, está com a gente, não é? O outro ajuda por longe, à distância, meu filho, e minha esposa trabalha comigo, já está no sindicato, já está aposentada, até está lá. Uma guerreira, André. Então nós estamos juntos já, eu acho que praticamente 30 anos. Não for 30, 28, 20, sei lá. Então, e a vida é assim. E vou dizer uma coisa para vocês. Todo ser humano tem problema. Não tem quem não tenha problema. A vida é do jeito que tem que ser, e o problema seu, para mim, é muito menor. O seu é grande para você e o meu é grande para mim. Eu quero pedir a Deus que proteja a nossa cidade, o nosso país, e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Hernani. Não sei se eu fui... Nós que agradecemos a você, tá, também pela disponibilidade, tirou essa horinha para compartilhar a história dele com a gente aqui. Muitos já conheciam, mas muitos não conheciam, vão conhecer agora a história desse homem, esse grande voluntário da cidade aí, que é uma figura ícone, né? Com certeza já tem história, já deixou o seu legado e vai servir para muitas outras gerações, viu, Brigadeiro? Agradecemos a você, internauta, por mais uma vez nos dar a sua audiência, ter a paciência de escutar mais uma história. Só reforçando, segue a gente aí, e lembrando que esse programa tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão, e Rede em Dia, negociação de comunicação. Mais do que notícia, aqui você tem muito mais informação. E até a próxima semana, se Deus quiser.